Olá, professores. Vamos dar então continuidade aos vídeos da nossa TPC. Esperamos que estejam aproveitando bastante a formação e vamos partir então para as nossas atividades. Nós vamos iniciar com os anos iniciais, tá? Então vamos pensar aí do terceiro ao quinto ano, que é onde se aborda o projeto do Aprender Juntos. Então, de acordo com o modelo do reagrupamento, que nós já vimos até então, nesta escola do exemplo, existem 4 turmas de reagrupamentos, então que formarão 4 grupos, certo? Então, de acordo com o que a equipe gestora analisou, estes grupos, juntamente com os professores, eles perceberam que um grupo ele é formado por 6 alunos pré-silábicos, 7 alunos silábicos sem valor, 6 alunos silábicos com valor e 2 alunos silábico-alfabéticos. Então, pensando nesse grupo, nós poderíamos utilizar essa atividade que vamos ver a seguir. Então, qual que é a habilidade que a gente vai utilizar nessa atividade? Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, cantigas, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. E aí, qual foi a atividade que eles escolheram? Pensando nessa habilidade, eles escolheram o Trava-Línguas, do Rato Ruel, e aí colocaram esse texto, colocaram essa perguntinha, se é um texto de uma regra de jogo, uma cantiga, um trava-língua e um conto. E aqui do ladinho direito da tela de vocês, tem algumas resoluções e comentários que tá falando que é um trava-língua, qual o gênero textual, o que se espera do professor e o que se espera do aluno durante essa atividade, tá? E qual é a alternativa correta. Mediante ao que a gente estudou, então, desse processo de regrupamento, vocês acreditam que é possível desenvolver este exercício com os alunos do reagrupamento para contemplar a habilidade que a gente citou agora do exemplo? Para quem respondeu que sim, está correto. Então, sim, é possível, tá? Então, este exemplo, ele é verdadeiro. Então, a gente consegue trabalhar a habilidade dentro dessa atividade. Ainda pensando nesse exemplo de atividade, e em tudo, né, que nós vimos até agora, qual modalidade de leitura que nós podemos utilizar para contemplar o reagrupamento com 6 alunos pré-silábicos, os 7 alunos silábicos sem valor, os 6 alunos silábicos com valor e os 2 alunos silábico alfabético. Então, nós temos 3 alternativas: A, leitura pontual, B, leitura colaborativa e C, a leitura programada. Então, a gente já trabalhou o trava-línguas e pensando em uma outra opção, pensando nessa modalidade de leitura, qual dessas 3 alternativas vocês escolheriam? Aí, o que é legal lembrar aí? Que a leitura pontual, ela é aquela leitura que informa a respeito da atualidade de temas relevantes para a vida cidadã. A leitura colaborativa é aquela que estuda o texto de forma coletiva, com leitura que mobilize todos os alunos e trabalha as capacidades de leitura para uma construção de proficiência. A leitura programada é aquela que trabalha com a ampliação da proficiência dos alunos naquilo que se refere à leitura de textos mais extensos, tá? Então, pensando nessas 3 alternativas e nesses alunos dentro dessas hipóteses, qual dessas alternativas vocês escolheriam? Para quem escolheu a alternativa B, que é a leitura colaborativa, está correto, tá? Então, estudar o texto de forma coletiva é legal, porque a gente trabalha todas as habilidades dentro de um todas as hipóteses dentro de
um único reagrupamento e ainda consegue trabalhar a habilidade que foi escolhida para este reagrupamento. No formulário que vocês estão respondendo da TPC, existem algumas questões que são semelhantes a esses exemplos que nós vimos. E aí, para auxiliar vocês a responder estes formulários, essas questões, nós deixamos disponível um quadro de resumo com as modalidades de leitura, tá? E se por um acaso vocês quiserem olhar a mais, tem um Saiba Mais com o quadro completo dessas modalidades, como que está na tela que vocês estão vendo. Só que ele é um pouquinho mais extenso, tá, gente? E o que é muito importante a gente ressaltar e lembrar a todo momento, que nos primeiros e nos segundos anos nós não temos, né, a necessidade do reagrupamento, porque ele não faz, porque ele tem o projeto, porque o projeto Aprender Juntos, ele só contempla o terceiro ao sexto ano. Mas não quer dizer que não tem uma necessidade pedagógica de aprendizagem para que seja desenvolvido esse processo, essa estratégia. Então, o processo de trabalho de recuperação, ele deve ser desenvolvido com todos os alunos. E com o primeiro e segundo ano, pode ser utilizada a mesma estratégia, não tem problema. Não é o projeto Aprender Sempre, mas é uma estratégia de ensino para que os alunos possam aí desenvolver, né, e caminhar na proficiência de cada um, tá? Nós vamos dar continuidade agora com os anos finais e o ensino médio. Então, nós ainda vamos pensar nesse processo do reagrupamento. E aí nós vamos trabalhar em cima da habilidade de identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente. A casa, a rua, a comunidade, a escola, nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam, tá? Então, pensando nessa habilidade na qual vai ser trabalhada, a escola escolheu, né, juntamente com os professores, a seguinte atividade. Ler o texto abaixo, e aí tem um texto, consequentemente também tem uma questão, né, do para que serve esse texto, e do ladinho direito tem aqui o gabarito. E aí a minha pergunta, vocês acreditam que é possível desenvolver este exercício com os alunos do reagrupamento para contemplar a habilidade na qual foi selecionada para esse reagrupamento? Aqueles que responderam sim, que é possível, está correto. Então, dentro dessa atividade é possível trabalhar a habilidade escolhida. Então, este exemplo, ele é verdadeiro. E aí, a gente vai pensar o seguinte, quais estratégias que nós podemos utilizar para os alunos do 8º ano, por exemplo, que ainda estão com essa habilidade em defasagem? Se quiserem fazer as anotações. Bom, vamos lá então. Então, pensando nesse exemplo do 8º ano, né? Mas as nossas sugestões são leitura do texto, apresentação de textos de diferentes gêneros, identificando as características de cada gênero, então bilhete, carta, receita, entre outros. Características de cada gênero, especificamente, e algumas perguntas norteadoras. O que tem nesse texto que fez você assinalar essa alternativa é uma dessas perguntas. Para os alunos que já contemplaram essa habilidade, podemos trabalhar com o processo de aprofundamento. Por exemplo, pedindo para que eles justifiquem o porquê as outras alternativas estão incorretas. Então, vai fazer com que o aluno crie uma linha de raciocínio do porquê aquelas estão incorretas e vai afirmar ainda mais o porquê daquela correta. É uma forma, tá, até de ele entender melhor aquele conteúdo e aprender aquilo que está sendo visto. Bom, agora é hora de nós praticarmos. Vamos praticar. Boa atividade para vocês e até mais.